voltamos para o episódio 4 e agora nós vamos tratar sobre o BPC. Doutora Carla, afinal de contas, é BPC ou LOAS? Então, essa é uma pergunta que as pessoas fazem muito. Na verdade, BPC é o nome do benefício, benefício de prestação continuada. LOAS é o nome da lei, Lei Orgânica de Assistência Social. Mas quando você for solicitar isso, lá no meu INSS, não está nem como LOAS nem BPC, está como auxílio assistencial, benefício assistencial. Então, tanto faz o nome. LOAS, BPC ou benefício assistencial, que no meu INSS tem o desenho de uma pessoa numa cadeira de rodas. Okay? Esses três nomes são para o mesmo benefício, que é um benefício assistencial pago pelo governo federal para pessoas com deficiência e pessoas de baixa renda ou pessoas idosas, mas daqui a pouco a gente fala disso. E quem recebe o BPC tem direito ao 13º? Isso é muito importante, as pessoas perguntam muito e tem muita fake news aí no meio da história. Por quê? O BPC não é uma aposentadoria, é um benefício social. A aposentadoria tem 13º. Portanto, BPC, como não é uma aposentadoria, tem 13º? Não tem 13º. E quem tem direito a esse benefício? Esse benefício é muito específico e a gente precisa entender que não é porque a pessoa tem autismo, a pessoa é uma pessoa com deficiência, que ela tem direito. Tem outros requisitos que devem ser preenchidos. Exato. Então, quais são? São dois requisitos. A pessoa ter mais de 65 anos ou ser pessoa com deficiência. E o outro requisito é a pessoa não ter condições de manter o seu próprio sustento ou a família não ter condição de manter seu próprio sustento. Muitas vezes as pessoas perguntam se só a criança tem direito ao BPC e é muito importante a gente entender que crianças obviamente não podem trabalhar. Se a família não tiver condição de manter o próprio sustento dessa criança, ela tem direito ao BPC. Mas adultos podem ter direito ao benefício, desde que eles não tenham condição de manter o sustento. Não significa que eles precisam ser incapazes de trabalhar. Muitas vezes a pessoa com autismo entra no mercado de trabalho, mas por questões sociais que são muito inerentes ao autismo, ela não consegue se manter. Ela entra, mas ela fica 1 mês, ela fica 2 meses, ela sai do emprego. Ela entra e sai. Isso serve como prova que ela tem direito ao BPC. Infelizmente, na maioria desses casos, o INSS vai negar, mas você pode solicitar em juízo, desde que comprove que a pessoa com autismo especificamente, mesmo que maior de 18 anos, não consiga manter o seu próprio sustento, é possível que ela tenha direito ao BPC. E qual que é a renda per capita para ter direito ao BPC e como é calculado isso? É super importante a gente entender essa questão da renda per capita. Por quê? Lembra que a gente falou que a pessoa, para ter direito ao BPC, ela precisa não ter condições de manter o próprio sustento. Como que a gente quantifica isso? A lei diz que famílias com renda per capita, o que é renda per capita? É uma renda por mês, por pessoa daquela família, de até 1/4 do salário mínimo, é considerado alguém que não tem condição de manter seu próprio sustento. Legalmente considerado como miserabilidade ou hipossuficiência. Muita gente fala, eu preciso passar fome então para receber o BPC? É quase isso, porque convenhamos, né? A gente tem o salário mínimo agora de R$ 1.212. 1/4 do salário mínimo dá R$ 303 reais. Por pessoa, R$ 303 reais é quase que para não morrer de fome. Exato. Mesmo. Agora, no ano passado, entrou em vigor uma lei que trazia uma nova renda per capita de meio salário mínimo a partir de 1º de janeiro de 2022. E muita gente ficou muito animado, acreditando que a renda per capita agora passaria para meio salário mínimo. Infelizmente, não é bem isso. O que a lei diz é que pode ser considerado meio salário mínimo. A lei não diz que é considerado meio salário mínimo. Portanto, a renda per capita continua em 1/4. Mas existem despesas que a gente pode comprovar junto ao INSS mesmo para diminuir o valor dessa renda per capita. Despesas de alimentação, despesas com medicação, despesas de tratamento ou qualquer coisa específica que a pessoa com autismo ou com deficiência necessite, que não é fornecido pelo SUS. E aí a gente volta para aquilo que a gente falou no segundo episódio, que como que a gente comprova que o SUS não fornece essas coisas pra gente?
Na verdade, a gente não precisa comprovar, né? Basta a gente ter a comprovação de que foi feito o pedido e que não foi atendido. É porque o INSS, na verdade, dificilmente, o SUS dificilmente vai falar, não, eu não vou te atender. Agora, se a gente prova que solicitou, o fato deles não oferecerem o que foi solicitado, a terapia, a medicação, a fralda, pode ser abatido fralda também, ou alguma alimentação especial, desde que tenha prescrição médica, é sempre importante a gente entender isso. O fato deles não responderem é considerado como uma negatória e essas despesas que a família tem pode ser abatida na renda per capita. Vamos para exemplo, ok? Vamos pensar uma família que recebe aí uns R$ 2.000 de renda familiar. R$ 2.000 a gente divide por 4, a gente tem o valor de R$ 500. É mais do que um quarto do salário mínimo. Teoricamente, essa família não se enquadraria no critério de renda do BPC. Mas aí, o médico prescreveu terapia, o médico prescreveu remédio, o SUS não está oferecendo nada. Então, ele vai apresentar o laudo médico que solicita tudo isso, vai apresentar um protocolo, um pedido escrito mesmo, que essa família solicitou isso para o SUS. E eu vou apresentar então as despesas. Olha, de remédio essa família está gastando R$ 200. Ela teve que contratar um plano de saúde, porque o SUS não está oferecendo as terapias necessárias, foi mais R$ 500. Olha, essa criança precisa de um suplemento alimentar, tá ali no laudo dizendo que ela precisa e o SUS não está fornecendo, foi mais R$ 300, né? Só para ficar redonda a nossa conta. A família recebe 200, ela gastou 300 de remédio, ela gastou 200 de suplemento, ela gastou mais 500 de plano de saúde. Aquela renda de R$ 2.000, tirando essas despesas, cai para R$ 1.000. Por exemplo, R$ 1.000 eu divido por 4, a gente tem uma renda per capita, né? Considerando que seria uma família de 4 pessoas, a gente tem uma renda per capita de R$ 250, que está totalmente dentro dos requisitos do BPC. Portanto, considerando essas despesas, essa pessoa com deficiência, com autismo, teria direito ao benefício. E quem faz parte desse grupo familiar? Estou te perguntando porque eu realmente não sei nada de direito previdenciário e daí vem a importância das pessoas procurarem um advogado que entendam do assunto, né? Isso é bacana também ser perguntado, porque até pouco tempo atrás, o grupo familiar eram as pessoas que moravam dentro daquela casa, não importa a relação de parentesco entre elas. Mas agora a lei deixou claro qual é o grupo familiar. Grupo familiar é pai, mãe, filhos, irmãos. Não importa a configuração, pode ser mamãe, mamãe, papai, papai, pai e madrasta, mãe e padrasto, não importa. Filhos adotados, filhos de um casamento, filhos de outro casamento, não tem distinção nenhuma. Mas pessoas que exerçam esse papel de pais, filhos e irmãos. Isso significa, por exemplo, que a avó que mora com a gente na casa, a renda, a aposentadoria que ela recebe, entra no cálculo da renda per capita? Não, porque ela não é o papai, a mamãe, o irmão e tudo mais. Há um primo que mora na nossa casa, gente que mora no mesmo corredor ali, entra no cálculo de renda per capita? Não, não entra. Vou dar uma dica para vocês. Muitas famílias moram nesse esquema, né, de um corredor com várias casas e tudo. Quando você fizer o seu cadastro único, eu já vou falar do cadastro único, em vez de colocar todo mundo no mesmo endereço, coloca lá que mora na Rua Aberta, número 20, casa 1, casa 2, casa 3 ou 20A, 20B, porque isso ajuda a diferenciar os grupos familiares. Mas mesmo que você more em uma única casa e tem a tia, tem a avó, não importa. Se aquela pessoa não faz papel de pais, de filhos e de irmãos do seu grupo, a renda dessas pessoas não entra no cálculo de renda per capita. Se tiver 2 crianças ou 2 pessoas que precisem receber o BPC, que tenham direito a receber o BPC, podem receber? 2 pessoas da mesma família? Exato. Essa pergunta a gente recebe direto. E as pessoas têm muita dúvida, mesmo porque há um tempo atrás o INSS negava o segundo BPC para pessoas da mesma família. Mas não pode negar o BPC para pessoas da mesma família desde que elas preencham os requisitos. O requisito da deficiência e o requisito da renda. Então, se eu tenho um filho com deficiência e a avó mora na mesma casa e recebe BPC, pode ter 2 pessoas? Pode. Eu tenho 2 filhos com deficiência e a nossa renda per capita é baixa. A gente pode ter 2 BPCs? Pode ter 2, pode ter 3. Mesmo porque a renda de um BPC não entra no cálculo. Lembra que a gente falou do cálculo da renda per capita? O que uma pessoa recebe de BPC não entra naquela conta. Então, um exemplo para ficar assim mais claro. A gente tem uma família lá de 4 pessoas.
E a única renda que a gente tem é o BPC. Quando você solicita o outro benefício, você vai declarar uma renda zero, porque o BPC que essa pessoa recebe não entra no cálculo da renda per capita. Então isso é muito legal a gente entender que sim, mais de uma pessoa da mesma família pode ter direito ao BPC. Bom, a gente falou que para ter direito ao BPC, a pessoa precisa ser uma pessoa com deficiência ou acima de 65 anos. E aí, como que eu comprovo essa deficiência? Normalmente a gente usa laudo, mas tem que ser laudo do SUS? Como que é isso? O laudo médico é sempre incontestável, né? Independentemente da finalidade que esse laudo vai ter, ele tem validade sendo médico do SUS, médico particular. A declaração médica, como a gente já disse lá no episódio 2, né, que a gente falou sobre a saúde, é incontestável. Então, o INSS não pode exigir que o laudo seja feito pelo SUS, por médico do SUS. No BPC a gente tem duas perícias. A pessoa passa por duas perícias, que é a perícia social e a perícia médica. Na perícia social, o que vai ser apurado? Vai ser apurado a questão da renda, das despesas. Lembra que a gente falou agora há pouco, tem despesas que podem ser abatidas e tudo mais. E na perícia médica vai ser constatado se a pessoa é uma pessoa com deficiência de fato. Sei que vocês já vão falar, mas eu conheço um monte de gente que teve benefício negado porque o médico do INSS falou que aquela pessoa não preenche os requisitos da deficiência. Infelizmente, isso acontece muito, muito mais do que a gente gostaria. E neste caso, eu recomendo que vocês solicitem em juízo o benefício. Vocês podem contratar um advogado particular, né, que trabalhe com direito previdenciário ou procurar a Defensoria Pública da União, que faz tudo online. Eles entram com o processo, com o pedido em juízo de forma gratuita para todas as pessoas, mesmo porque, vamos considerar, se a pessoa está pedindo BPC, é sinal que não está sobrando dinheiro, né? Então é muito importante vocês saberem que vocês podem ter o benefício solicitado em juízo através da Defensoria Pública da União. E para a gente terminar o assunto, é muito importante que a gente comece, antes de solicitar o benefício, a gente comece com o cadastro único. O cadastro único é essencial para solicitar o benefício. O cadastro único não é individual, é da família toda. Então não precisa fazer um cadastro único para a pessoa com autismo, a gente vai fazer da família. E por favor, pode mentir quando a gente solicita o benefício? De jeito nenhum, né? Não pode mentir, gente. Aí vocês vão falar, mas eu sei da fulana que falou uma coisa, conseguiu benefício, deu sorte. Mas o INSS, o sistema do governo hoje está muito integrado, eles cruzam informações, eles sabem quem está registrado, eles sabem qual é o salário da pessoa que está registrada, eles sabem se você mudou de endereço, eles sabem quanto você está pagando de plano de saúde, porque está vinculado ao CPF. Muito cuidado com as informações que vocês prestam. Porque se você tem alguma informação divergente, isso é, você fala uma coisa aqui e fala outra coisa aqui, o seu benefício vai entrar em exigência. E mais um ponto importante, acompanhem o pedido. Entrem uma vez por semana, coloca na agenda, toda segunda-feira eu vou entrar no meu INSS e vou ver como que está o benefício, o andamento. Porque se você entra em exigência e você não cumpre a exigência, o que vai acontecer com o seu benefício? Perde. Perde. O benefício vai ser indeferido porque você não cumpriu a exigência. E aí, para você recorrer, é outra novela. E não existe nenhuma comunicação disso? Tudo a gente tem acesso através do meu INSS, pelo site ou aplicativo, ou pelo telefone 135. A ligação é gratuita, mas tem que ser de telefone fixo, tá? O 135 a gente não consegue fazer ligação pelo celular, tem que ser pelo telefone fixo. Acompanhem o processo de vocês. Cadastro único precisa ser feito antes de solicitar o benefício. Cadastro único precisa ser atualizado em no máximo 2 anos. Ai, mas não mudou nada, a gente continua com a mesma família, a gente continua na mesma casa. Passa no CRAS e só confirma que está tudo do mesmo jeito. Porque se você não atualiza o cadastro único, o seu benefício, aquele que você já conseguiu, pode ser suspenso porque você não atualizou. Prova de vida, você precisa fazer só quando o INSS pede. E última coisa, as pessoas perguntam muito, o BPC é vitalício? Ele pode ser. Você pode receber ao longo de toda a vida, desde que você continue preenchendo os requisitos da deficiência e da renda. Se em algum momento você deixa de preencher algum requisito, né, especificamente mais da renda, porque a deficiência dificilmente você vai deixar de ser uma pessoa com autismo, mas se muda o requisito de renda, o benefício vai ser suspenso ou pode ser cancelado.
Não mintam para o INSS. Nós gostaríamos muito que o benefício fosse pago para todas as pessoas com deficiência, mas existem regras. Enquanto a lei não mudar, somente pessoas idosas, pessoas com deficiência de baixa renda é que terão direito a esse benefício. Eu falei que era a última coisa, mas tem mais uma coisa importante que eu preciso falar para vocês. Muitas vezes o INSS nega o benefício alegando que a renda per capita ultrapassou o limite. E aí a gente pode recorrer em juízo. Porque quando a gente chega em juízo, o juiz pode considerar outros fatores para que seja comprovada a hipossuficiência ou a miserabilidade. Em juízo, você não precisa preencher o critério de 1/4 da renda per capita ou o meio salário mínimo, desde que você comprove que a renda da família não é o suficiente para as despesas básicas e necessárias da família e da pessoa com deficiência, é possível conseguir esse benefício mesmo com uma renda superior. Mas isso somente através do processo do reconhecimento judicial desse direito. Mais última coisa? Posso falar mais última coisa? Eu vou lembrando, né? Última coisa. Muito cuidado na hora de solicitar o benefício. Não peçam aposentadoria por invalidez. Tem muita gente pedindo aposentadoria por invalidez e depois de 1 ano recebe a negatória porque você pediu a coisa errada. Então, o nome que aparece lá no sistema é benefício assistencial com o desenho de uma pessoa na cadeira de rodas. Beneficiário é a pessoa com deficiência. Não sou eu, mãe ou pai. Beneficiário é sempre a pessoa com deficiência. Todos os detalhes estão no site do INSS, está no site do Autismo Legal, está no site da Academia do Autismo que joga a gente para o Autismo Legal. Procurem um advogado se vocês quiserem, mas você não precisa de advogado para solicitar esse benefício. O acesso é gratuito para todas as pessoas. E se você achar muito complicado, liga no 135, porque ali você vai falar com o funcionário do INSS que vai saber perguntar as coisas certas para você e você vai fornecendo as informações para que você receba o benefício. Mais uma última, 10 últimas, ok, pessoal? Assim, mais uma última é que quando o benefício for concedido, você vai receber todo o acumulado desde a data que você solicitou. É rápido esse processo do BPC? Não, gente, demora. De acordo com as regras do INSS, deveria ser analisado em no máximo 90 dias, mas não acontece isso. Muitas vezes, normalmente demora em torno de 1 ano, às vezes demora até mais. Você pode abrir uma reclamação na ouvidoria do INSS, você pode procurar um advogado ou a Defensoria Pública da União para entrar com mandado de segurança para que o juiz obrigue o INSS a analisar o seu caso. Mas vamos imaginar que demorou 1 ano para eles analisarem, o benefício foi deferido, ele foi liberado, eles vão te pagar, você vai receber esse acumulado desde a data que você deu entrada no benefício. Então tem muita coisa de BPC, mas acho que a gente passou para vocês as informações mais importantes. Achou complicado? Assiste de novo. Toda a legislação eles vão colocar aqui no material complementar para que vocês tenham acesso e não tenham vergonha de solicitar isso. Isso é um direito garantido, onde pode fazer toda a diferença na renda da família, interfere na renda da família, qualidade de vida, autonomia. Direito é qualidade de vida, né? Com certeza. Foi muito bom a gente estar com vocês. Gente, queria falar muito mais, mas aí vocês pedem para a academia chamar a gente para mais episódios, né? É verdade. Porque a gente tem muita coisa para contar para vocês. Muito assunto, né? Os assuntos são muito amplos e tem muita coisa para ser dita, né? Foi muito bom estar com vocês. Fiquem todos com Deus e vamos exercer direito, porque direito não é favor. Não é favor. Direito é direito, né? Exatamente. Independente do grau de autismo. Exatamente. Independente do grau de autismo, independente de idade, a gente vai esticar para outro episódio, assim, Pois né? é. Não, deixa para a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.